Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Vamos para Nova York conversar com o Caio Blinder, que está com as atenções voltadas para a Europa. Caio, bom dia. Bom dia, buenos dias, caro Carlos Aros. A crise da Catalunha é uma crise de marchas e contramarchas, e eu falo isso em termos literais. Onde tivemos uma contramarcha em Barcelona, centenas de milhares de pessoas se manifestando nas ruas contra a independência, ou seja, desfraudando bandeiras da Catalunha, da Espanha e da Europa, ou seja, pessoas dizendo, eu tenho 3 identidades, eu sou catalão, sou espanhol e sou europeu. E um grande discurso de um peruano, Mário Vargas Llosa, Nobel da Literatura, pedindo a preservação da independência da Catalunha. Isso é importante porque essa era a maioria silenciosa da Catalunha. A gente tem uma impressão que toda a Catalunha é a favor da independência. Houve um referendo, domingo da semana passada, de fato, 90% de apoio à independência, mas apenas 42% dos catalães votaram naquele referendo. Então, houve agora essa contramarcha depois de uma intensa mobilização dos setores pró-independência, em parte estimulados por um pequeno partido de extrema esquerda na Catalunha, que é muito importante numa coalizão de governo local. Isso é muito complicado para explicar. O fato concreto que, pela primeira vez em meses, existe essa movimentação contra a independência. Isso no momento decisivo. Amanhã, terça-feira, o presidente regional da Catalunha deve fazer um discurso, digamos, crucial no parlamento local, dizendo se ele vai ou não vai declarar a independência da Catalunha, conforme havia promessa em função do resultado do referendo. É possível que agora ele recue. E há os vários cenários. Ele pode dizer, eu tenho intenção de declarar a independência, eu não vou declarar agora. Ou seja, como parte de uma negociação com o governo central. Ele pode lançar uma campanha de desobediência civil, convocar novas eleições, que seriam o novo referendo sobre o referendo. Então está num momento complicado da negociação. Isso quando os grupos empresariais da Catalunha começam a votar, anunciando que vão remover as sedes das suas empresas da Catalunha com medo da independência. E que, no fundo, né, Caio, é o que a gente percebe, a gente percebe se repetir agora aquilo que nós assistimos quando do Brexit, que era justamente o temor de se isolar, de se criar uma bolha e não se sustentaria economicamente, né, Caio? É a diferença que houve a votação do Brexit e culminou porque era um contexto diferente. Então fica o recado para os sulistas do Brasil que querem declarar a independência, que isso o papo surgiu por aqui. Um papo meio um pouco bizarro, surrealista, né? Mas é complicado. E você vota com vários fatores. E ninguém vai reconhecer a independência da Catalunha, sabe? Talvez algum país eco, sei lá de onde, mas a Europa já dá sinais claríssimos. E não Caio, vamos reconhecer. Fala. No caso de não reconhecimento, eles teriam inclusive de ter uma moeda própria, não é? Porque não poderiam utilizar o euro se a zona do euro não reconhecesse. Alguns países até conseguiram marginalmente utilizar a moeda, mas não têm os benefícios da zona do euro. Economicamente seria muito difícil. E aquele problema que para o brasileiro é o mais crucial de todas, o Barcelona não vai conseguir jogar em nenhum campeonato nacional da Europa. Ninguém vai aceitar. Ou pode ser igual o Mônaco que joga no campeonato francês, né? A minha ideia é como o Mônaco, né? Mas não vai ser, o Barcelona vai jogar o time titular contra o reserva para disputar a final do campeonato catalão. Mas falando sério, a Espanha deu uma lição há 40 anos como fazer uma transição política da ditadura franquista para uma democracia ao estilo europeu. Era uma discussão, foi uma negociação complicada nos bastidores. Essa vez a negociação sobre qualquer transição na Catalunha se dá nas ruas. É uma diferença fundamental e eu espero que a Espanha, que ensinou ao mundo como fazer uma transição há 40 anos, aprenda agora. Eu particularmente acho o seguinte, se a Catalunha, de forma legítima e legal, quiser independência, tudo bem. Países maduros fazem um referendo democrático. Isso foi feito na Grã-Bretanha sobre a Escócia, isso foi feito no Canadá sobre Quebec. Isso acontece, países se esfacelam. Às vezes via guerra civil, como aconteceu na Iugoslávia, no fim do comunismo, mas não dessa maneira como foi feita. E a Espanha madura, a própria Catalunha mais civilizada, está dizendo não queremos que se faça um processo dessa maneira atabalhoada e demagógica, como tem sido feito até agora na Catalunha. É que também, né, Caio, lembrando que no caso da Catalunha, no caso da Constituição Espanhola, tem de ser um plebiscito em toda a Espanha, né, em toda a Espanha sobre a Catalunha, quer dizer, com a participação da Catalunha. Não seria só um plebiscito na Catalunha, isso de acordo com a Constituição Espanhola. E algo que você disse que é vital. A transição do franquismo para a democracia
democracia na Espanha foi feita com êxito, assim como em Portugal, do salazarismo para a democracia. Já no Brasil, no mesmo momento histórico, quase que no mesmo momento histórico, a transição foi um desastre, né, política do regime militar para a democracia, um pouquinho depois, mas e na Península Ibérica foi feita com êxito e tal. E esse êxito que a Espanha conquistou nos últimos 40 anos pode ser jogado na lata de lixo por essa irresponsabilidade de elementos que você tem de um lado da extrema esquerda e de outro de políticos corruptos da Catalunha que são favoráveis ao separatismo. Porque vem a ideia para os ingênuos aqui no Brasil que separatismo da Catalunha é algo positivo, é bom cada um se autogovernar. Não, a questão ela é muito mais complexa, né? E lembrando que 90% dos catalães votaram a favor da preservação da Catalunha na Espanha quando foi aprovada a Constituição Democrática Espanhola em 78. Então, eles quiseram ficar dentro, né? E lembrando uma coisa curiosa, né? Nacionalismo também não é uma coisa feia. Havia a noção de associar a bandeira espanhola ao franquismo, como também na Alemanha havia muito medo de você exibir o seu nacionalismo, porque você associava isso com o nazismo. Isso mudou agora, porque as pessoas falam, eu sou nacionalista, isso não é uma coisa feia. Desfraldar minha bandeira não é uma bandeira simbólica da extrema-direita do nazismo. É de um país, como está sendo feito agora. Foi feito ontem, em Barcelona, por centenas de milhares de pessoas de todos os partidos políticos. Se nacionalismo fosse feio, não podia existir no nacional. Claro, evidente. O problema é quando ele acaba sendo sequestrado por causas extremistas. Né? Caio, um abração para você, um bom trabalho. Até amanhã.